aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Kleber, tá ligado? Eu sou punk, junto com meu brother que tá aqui comigo aqui, tá ligado? Que veio aqui fazer a presa. Pra gravar esse vídeo aqui, o Miqueias, que eu sou grato de coração mesmo, tá ligado? Um brother de skate aqui da cidade. E aí eu vou aqui explicar pra vocês aqui, tentar explicar, cara, uma época aqui que poucos conhecem, que é chamado o período mais conturbado, na minha opinião, só perde com esse governo do genocida Bolsonaro, que quebrou essa época que era considerada a época mais conturbada do Brasil, né? Que foi na época do Brasil Império, chamado o Brasil Regência. E teve um padre, muita gente não sabe, o Brasil teve um presidente praticamente, que na época era o presidente das províncias, o presidente do Brasil, que nomeava os presidentes das províncias, depois da regência de Una, que era um padre, o padre Diogo Antônio Feijó. Mas até chegar nessa regência de Una, para esse padre estar lá, que esse padre também não era flor que se cheirasse, ele brigou até com a igreja, tá ligado? Ele queria quebrar o celibato clerical, que ele queria que os padres se casassem com as freiras, que pudessem ter o direito de se casar, e era contra também na época surgida a maçonaria. Eles estavam na igreja estipulando um neoliberalismo, né? Porque nessa época também que surgiu os partidos liberais, surgiu o partido conservador, né? Que eu vou tentar explicar. E tinha também chamados regressistas, que eram os caramurus. Eu escrevi ali uns nomes, mas não deu para escrever tudo, né? Eu vou explicar ali e vou explicar os grupos que tinham naquela época, como eu ia falando agora, os chimangos, os caramurus e os farroupilhas, né? Os farroupilhas que lutou contra os chimangos para proclamar a República Paratini em Porto Alegre. E os chimangos não, eu estou falando dos farroupilhas, depois falo dos chimangos. Os farroupilhas, eles eram chamados de chapéus de palha ou jurujubas. Chapéu de palha, jurujubas e farroupilhas, né, por causa das roupas em farrapos e tal, porque eles eram peões, né, da Revolução. E tinha os chimangos, que já eram mais monarquistas, eles queriam uma monarquia constitucionalista, sem sua monarquia hereditária, vitalícia, né. Tinha os caramurus, né, que eram os restauradores, que eles queriam a volta de Dom Pedro I, que esse grupo acabou em 1834 com a morte do mesmo, né, do crápula do Dom Pedro I. Então, deixa eu falar aqui do Brasil Regência, que depois que Dom Pedro abdicou, que ele saiu do cargo, em 1831, aí em abril, né, aí 7 de abril mesmo, ele fez a regência de Una provisória. Né? Assembleia Geral elegia 2 conselhos de estados, né? Que foi representado por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Pereira de Santos Vergueiro, segundo José Carneiro dos Campos, com Brigadeiro, né, que estava também pela Assembleia Geral, era o Francisco de Lima e Silva. Aí essa regência foi provisória, ela durou de 7 de abril de 1831 a junho de 1831. Aí foi substituída pela regência de Trina provisória, a regência de Trina permanente, 1831 a 1835. Aí juntou 2 conselheiros. Um conselheiro representava o coronel, representando os estados do Norte e Nordeste,
por João Braulio Lima Muniz, e representando os coronéis da região sul do país, José Carvalho Costa. O brigadeiro também, José Diogo, Francisco de Lima e Silva, também foi o brigadeiro. Era chamado de Chico Regência, porque na verdade ele que mandava no país nessa época, o Chico Regência. Aí já teve a regência de Una, que teve o ato adicional número 16, que dizia que a regência de Trina permanente ia ser substituída pela regência de Una. A regência de Una, do Diego Antônio Feijó, que chamava o sistema os pobres de peste e de tudo. Então, na época dele, o governo ele foi eleito por 5 mil brasileiros, sendo que o país tinha 5 milhões de pessoas, só que nessa época só votava quem tinha grana, quem tinha renda, entendeu? Por isso que eu sou anarquista, porque a renda é concentrada pelos ricos, os poderosos. E na regência de Una ali, que eu esqueci de falar logo no início, reuniu, naquela época já tinha 28 senadores e 38 deputados para escolher a regência de Una provisória, que foi de Nicolau Pereira do Campos Verdeiro, José Carneiro de Campos. Então ali já tinha 28, e tinha muito mais, 28 senadores e 38 deputados que votaram. A maioria estava em recesso nessa época que Dom Pedro renunciou, e estava em recesso. Os parlamentares, como sempre, estavam curtindo, né, nas praias. E o povo sempre fudido. E aí, então, aqui essas regências aqui, ó. Aí, essa regência aqui, essas outras aqui, elas eram escolhidas pelos senadores e os deputados, né? Escolhia aqui por voto indireto. Esse brigadeiro, Francisco de Lima e Silva. João Braulio Muniz, que era daqui do Nordeste. E aqui do Sul, então aqui era tudo votação indireta. Aqui o povo já passou a votar, o povo, no caso, a elite. Aí votou aqui de Diego Antônio Feijó, o padre Diego Feijó, porque tinha os padres também, teve um no Ceará, teve um no Pernambuco. Esses eram bem humildes, mas esse aqui era esse padre Feijó, esse aqui, cara, não valia nada. Aí também eu esqueci de falar aqui do golpe que eu escrevi aqui atrás, o golpe de Bulon. Foi em 17 de abril de 1831, no caso, 10 dias depois da regência de Una provisória foi instituída, juntou 250 rebeldes, com mais aquele estrangeiro que foi na Europa, ele veio corrido para a Argentina, depois veio para o Brasil, depois na Europa, na Espanha, esse Augusto Brolu, né, o Barão Brolu, Augusto Wolff Brolu, o golpe, né, com conivência vou dar um branco no nome do cara agora, que foi o tutor de Dom Pedro II, de Andrade Silva. Aí ele teve a conivência dele, né, para dar um golpe, e aí o Feijó ficou indignado. José Bonifácio de Andrade Silva, deu um branco, José Bonifácio de Andrade Silva apoiou o golpe de Pedro Araújo, ou de Augusto Bulon, né, apoiou o golpe de 17 de abril de 1831, na regência de Una provisória. E aí, nessa época, era o ministro da Justiça, era o Diego Antônio Feijó, que indignado pediu renúncia, né, renunciou. No outro lá, na regência de Trina, ele ia governar até 1840, ele governou até 1837, 2 anos só, porque ele sofria muita oposição. Um jornalista que apoiava ele morreu, né? O jornalista morreu.
Aí ele sofreu perseguições de Miguel de Frias, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era da mesma ala dele, só que o Feijó era de uma ala progressista. Feijó ele era progressista, mas ele apoiava o sistema escravo, entendeu? Veja, o cara era progressista, né, cara? E apoiava o sistema escravo. E esse Miguel de Frias aqui era o major também, que fazia duras críticas a ele, queria trocá-lo, né? Que tudo ele era progressista. Eles queriam botar um governo mais radical do que o Feijó, mais tranqueiro ainda. E aí Feijó não aguentou a pressão, renunciou e entrou esse cara aqui, Pedro de Araújo e Lima. Ele era o mais conservador, ele tirou todo o parlamento e instituiu todo de conservadores, era chamado o Parlamento da Capacidade, tá ligado? E o golpe aqui de Augusto Alves Bolou foi sucumbido por Augusto de Alves Lima e Silva, não, Luiz Alves de Lima e Silva, que foi tido como o Duque de Caxias, né, que recebeu esse nome Duque de Caxias, depois que massacrou o povo pobre lá do Maranhão, tá ligado? E Duque de Caxias também massacrou a revolta no Rio Grande do Sul, né, cara? Jogou chimangos contra os farroupilhas, depois eles se renderam e todos os exércitos ali, os revoltosos ali, dos insurgentes, foi fazer parte do exército brasileiro, né? Por isso que no Rio Grande do Sul é muito... Diz que é positivista, só que nessa época aqui dessa guerra aqui, o positivismo estava sendo lançado por Auguste Comte, né? No curso das teorias positivas, lá na Europa, em 1831 para 1840. Então eu creio que esse pessoal aí não conhecia ainda, né, a teoria positivista. Já lá na frente o Júlio de Castilho, os Maragatos, os Pica-Paus, né? Gaspar da Silveira, né, cara? Maragatos e tal, lá eles poderiam conhecer o positivismo. Então isso aqui, eu queria falar que é isso, né, cara? Que teve um padre que governou o país, muita gente não sabe. E tentar passar aqui uma ideia que muita gente não conhece, né, cara? Na humildade. E tentar fazer um canal aí, cara. Se você quiser patrocinar, tá ligado? Quiser dar um apoio, sacou? Que tudo aqui é reciclagem. Os livros também que eu estudei, uns eu achei no lixo, tá ligado? Porque no lixo você acha muita coisa. E aqui é um live resumo, aqui eu esqueci um monte de coisa, cara, mas é basicamente isso aí que eu queria falar aí nessa primeira ideia, entende? Eu vou começar a fazer umas ideias, né? Aula tem ideia de professor, eu tô aqui, sou um autodidata, mas nessa época o fascismo tá crescendo, né, cara? Então a gente tem que lutar por uma coisa que é certa, né? Tipo, eu sou anarquista, fui contra e sou contra a prisão do Lula, né? Porque o cara foi provado que não devia nada, e antes de ser provado a gente já lutava na rua, que via que era uma coisa que tinha lado, né, cara? Foi pra prender o cara, pro cara não concorrer. Mas é isso, fora Bolsonaro, sim a vacina, tá ligado? Use máscara, se proteja, tá ligado? E não fique só falando de Cuba, que é violento, não. Aí no Pernambuco, o cara foi num protesto, perdeu um olho, 2 perderam olhos, tá ligado? E também, se você for falar de miséria, de coronavírus, fale da Índia, tá ligado? Que é o povo que mais segrega os párias, tá ligado? Pelos os brahmanes, os vaishyas, os kshatriyas, né? Despreza aquele povo das castas submissas, né? Então, cara, não use só a miséria dos outros, tá ligado? Como parâmetro de ficar enaltecendo o Brasil, que o Brasil tem milhões na margem, na pobreza, passando fome, tá ligado? Morando na rua. São Paulo tem 30 mil moradores de rua, Salvador tem 20 mil, Porto Alegre tem 15 mil, tá ligado? João Pessoa tem 3 mil, é uma das que menos tem, mas tem muito morador de rua. Em Havana, cara, não tem nenhum morador de rua, tá ligado? Então vamos ver o que é miséria, né? O que é pobreza. Antigamente os pretos, lá em Cuba, era tido como escravo, né? Depois da Revolução, que passou a ter, né, doutores, negros e tal. Negro antes lá era segregado. Então é isso aí.
estudar